Olá, queridos alunos, fazer aqui um vídeo curto sobre a resolução das questões do formulário. Chegamos à primeira questão. O uso de combustíveis fósseis pelos seres humanos tem devolvido à atmosfera, na forma de CO2, átomos de carbono que ficaram fora de circulação por milhões de anos. A concentração de gás carbônico na atmosfera tem aumentado muito, trazendo alguns prejuízos. Levando em consideração a afirmativa acima, marque a alternativa incorreta. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera intensifica o efeito estufa? Sim, essa é uma afirmativa correta, né? Quanto mais gás carbônico, maior o efeito estufa. Letra B. A quantidade de gás carbônico vem aumentando significativamente na atmosfera desde a Revolução Industrial, quando a humanidade começou a empregar a queima de combustíveis fósseis. Sim, não só combustíveis fósseis, mas também todo material inflamável à base de carbono, como madeira, carvão mineral, carvão vegetal, que eram formas de adquirir energia para fazer trabalho na indústria, né? Os principais responsáveis pelo aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera são os motores de veículos, as indústrias, a incineração de lixo doméstico e as queimadas de campos e florestas. Sim, né? São todos esses aí os principais lançadores de gás carbônico na atmosfera. Letra D. O CO2 em contato com ar úmido se oxida e se transforma em ácido sulfúrico H2SO4 que corrói construções? Não, né? O CO2 que composto à base de carbono não vai se transformar no composto à base de enxofre, tá? Então essa alternativa é incorreta. No caso você marcaria a letra D. Segunda questão. Sobre o elemento químico carbono, marque a alternativa incorreta. Para respondermos essa, temos que voltar lá no nosso material de apoio. Vem aqui nosso material de apoio. O átomo do carbono. Ele tem o símbolo C, o número atômico, ou seja, o número de prótons é 6, o número de elétrons é 6 e o número de massa atômica é 12. O carbono é tetravalente, ou seja, os 4 elétrons que ele tem na camada de valência faz com que ele precise fazer 4 ligações covalentes. E quando voltamos aqui, o que nós podemos observar? Alternativa A apresenta 6 prótons? Sim. Alternativa B apresenta 6 elétrons? Sim. Alternativa C apresenta 6 unidades de massa? Não. A unidade de massa atômica é 12. Então a resposta seria a letra C. Terceira questão. Qual das propriedades abaixo é considerada propriedade química dos compostos de carbono? Condutividade elétrica, ponto de ebulição, polaridade ou densidade? Vamos lá para o nosso material de apoio. Aqui propriedades físicas e químicas. Vamos às propriedades físicas primeiro. Enumerar: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, condutividade elétrica, viscosidade, dureza, maleabilidade, ductibilidade e magnetismo. Todas essas listadas são propriedades físicas. Vamos às propriedades químicas: fermentação, efervescência, combutibilidade, explosivo, corrosivo, oxidante e, por último, polaridade. Então, quando eu volto aqui a minha questão, eu observo que a resposta certa seria a letra C, polaridade, que é uma propriedade química. Quarta questão. Qual destas substâncias não é considerada composto orgânico? Então vamos lá de novo para o nosso material de apoio. Aqui a diferença entre composto orgânico e composto inorgânico.
Basicamente, os compostos orgânicos são formados por átomos de carbono ligados aos organógenos, tá? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, né? Que formam as cadeias de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e por aí vai. Aqui alguns exemplos de compostos orgânicos, que é o álcool, a gasolina, a vitamina C, o colesterol. Todos eles têm carbono ligado a hidrogênio. Basicamente, cadeia básica de composto orgânico. Carbono ligado a hidrogênio, vez ou outra, os outros elementos chamados organógenos. Já as substâncias inorgânicas são de origem mineral, digamos assim. São os sais minerais e a água. Tá? A água é o principal composto inorgânico que existe. Então vamos aqui. Substâncias que, embora tenham carbono, mas não são considerados inorgânicos. Os principais são o gás carbônico, né, que é o monóxido e o dióxido de carbono. Substâncias carbonatos, substâncias bicarbonatos, substâncias cianetos, cianatos, isocianatos e isocianetos. Todos eles são considerados substâncias inorgânicas, embora tenha carbono. E a estrutura base deles são justamente esses ânions aqui. Então, qualquer substância que tenha essa estrutura mínima não é substância orgânica, ou seja, é substância inorgânica. Então, quando a gente volta aqui para a questão, podemos ver que butano, metano e a vitamina A tem na sua base carbono e hidrogênio. A vitamina A tem oxigênio. Já a letra C, CO2, gás carbônico, como nós já havíamos visto aqui, é uma substância inorgânica. Então a resposta certa seria a letra C. Questão número 5. O efeito estufa é um fenômeno benéfico ou prejudicial ao homem? Explique como seria o planeta sem o efeito estufa e como será se o efeito estufa aumentar sem controle. Essa aqui é uma questão onde você colocaria e escreveria todo o seu conhecimento prévio sobre efeito estufa. Basicamente, a resposta deveria ter no mínimo os seguintes dizeres. O efeito estufa é um fenômeno natural, ou seja, se ele é natural, a própria natureza ela é capaz de equilibrar esse fenômeno. O que tem acontecido desde a Revolução Industrial é que a atividade antrópica, ou seja, a atividade do homem, ela tem interferido no equilíbrio desse efeito estufa, ou seja, a atividade industrial vem liberando, lançando gás carbônico em excesso à natureza, e esse gás carbônico ele não consegue ser retirado da atmosfera, fazendo com que quanto mais gás carbônico, quanto mais gases estufa tiver na atmosfera, maior será a retenção de calor, ou seja, a temperatura média da atmosfera vai aumentar, consequentemente aumentando a temperatura do planeta, da crosta terrestre ali, e fazendo com que as calotas polares, além de se derreterem, alagando, tendo várias consequências no clima e no tempo, não só a temperatura que está elevando, não só a sensação de calor, mas também a formação de furacões, alagamentos, elevação dos oceanos. Então, são várias consequências do efeito estufa.